Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 23 de março, celebramos o terceiro domingo do tempo da Quaresma. Que o Senhor dirija os nossos corações para cumprirmos plenamente os seus mandamentos. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus contando a parábola da figueira. Um homem possuía uma figueira que não dava frutos. Ele decide então mandar cortá-la, mas um vinhateiro pede para ele aguardar, pois ele iria adubá-la ainda mais e, caso mesmo assim ela não desse fruto, ela seria então cortada. Nós somos essa figueira que pouco damos fruto, mas que recebemos de Cristo o Espírito Santo para frutificar boas obras e nos livrar da vida sem Deus. Recebamos de coração aberto a ação do nosso vinhateiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você também deseja receber o Espírito de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a força do Altíssimo a um coração enfraquecido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nós costumamos guardar na nossa memória as palavras que o Senhor Jesus disse e que de alguma maneira trazem alento, trazem conforto ao coração da gente. Essas palavras são as nossas palavras queridas, palavras de encorajamento, palavras com as quais o Senhor acalma o nosso coração. Mas a gente precisa tomar cuidado para, guardando essas palavras bonitas que nos fazem bem para a alma, a gente não acabar passando uma camada de açúcar em cima de Jesus, como se todo o tempo ele só dissesse palavras que acalentam o coração da gente, fazem a gente se sentir com alguma coisa gostosa no coração. Hoje o trechinho do Evangelho que nós ouvimos foi uma puxada de orelha de Jesus. Jesus também soube puxar orelhas, dar reprimendas, fazer correções, porque
O amor que Jesus tem pela gente é um amor inteiro, é um amor equilibrado. E quando existe um amor desse tipo, existe lugar para palavras gostosas, palavras que acalmam, palavras que trazem alento, mas também existe lugar para palavras de correção, palavras às vezes um pouquinho mais duras. Todo mundo aqui que é pai e mãe sabe que o seu amor pelos seus filhos é igualmente real quando vocês dizem para eles coisas que eles gostam de ouvir e quando vocês dizem para eles coisas que eles não gostam de ouvir. No ouvido deles, essas coisas soam diferentes umas das outras, mas no coração do pai, no coração da mãe, é o mesmo amor que leva vocês a dizerem: meu filho, eu tenho tanto orgulho de você, e logo depois, ô peste, né? Vem cá, faz isso direito, né? É o mesmo amor que dá encorajamento e que depois corrige e que depois conserta. O amor de Jesus é perfeitamente equilibrado. Isso significa que há momentos em que Ele sabe que a gente precisa de apoio, aconchego, essas coisas todas que fazem bem para o nosso coração, e há momentos em que Ele sabe que a gente precisa de correção, disciplina, e quem sabe até de uma boa puxada de orelha. O trechinho do Evangelho de hoje é de puxada de orelha. A Bíblia diz que um dia foram até Jesus, levando a ele a notícia de que Pilatos, que era o governador romano daquela região, tinha mandado matar alguns galileus. Jesus era galileu, daquela região mais ao norte da Terra Santa. Pois disseram a Jesus: Pilatos mandou matar alguns galileus e misturar o sangue deles com o sangue das ofertas que eles apresentavam no templo, coisa que para um judeu significava que, além da morte violenta, ainda havia sido feita uma grande vergonha para esses homens. Então Jesus, pelo jeito como o pessoal trouxe a conversa, percebeu que no coração daquelas pessoas, eles imaginavam que aqueles galileus tinham aprontado algo para sofrer tanto. E Jesus então toca a conversa para outro rumo. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem morrido desse jeito? Pois eu garanto a vocês que não. E se vocês não se arrependerem, vão morrer do mesmo modo. Depois Jesus lembra de uma outra situação que tinha acontecido. Uma torre em Jerusalém, numa região chamada Siloé, tinha desabado. E quando a torre desabou, morreram 18 pessoas. Então Jesus disse: vocês pensam que essas 18 pessoas eram mais pecadoras do que todo mundo que morava em Jerusalém naquele momento? Eu digo a vocês que não. Mas se vocês não se arrependerem, vão morrer do mesmo modo. Veja, duas coisas me chamam a atenção aí. Primeiro, Jesus está arrumando a maneira como a gente pensa a relação entre sofrimento e os nossos erros. Depois, Jesus não está dizendo que nós todos vamos morrer de maneira violenta. Jesus está dizendo que se nós não vivermos uma vida de arrependimento, uma vida de busca de Deus, a eternidade nos pega de surpresa. E mesmo que a gente tenha a graça de uma morte serena, com 116 anos, a gente é pego de surpresa. Queria bater na tecla dessas duas coisas. Primeiro, Jesus não entra na conversa de que se aquelas pessoas sofreram uma morte assim, é porque elas estão pagando algo que elas cometeram. Jesus, em nenhum lugar do Evangelho, ele explica sofrimentos.
Jesus não veio para explicar sofrimentos, não pelo menos da maneira como a gente imagina. Ele veio para nos dar vitória em meio a todo sofrimento. E é diferente. Normalmente as pessoas imaginam que o fato da gente ter fé significa que a gente tem explicação para tudo, quando na verdade não é bem desse jeito. E na verdade, fazer certo tipo de junção, se está acontecendo algo comigo, isso tem a ver com algum erro que eu cometi lá atrás. Ou se alguma pessoa está sofrendo, não, é porque mereceu. Fazer esse tipo de junção, na verdade, não explica nada e pode ser uma grande injustiça ou uma grande bobagem. Todo mundo que lida com estudantes sabe que, às vezes, o bom aluno não é aquele que tem todas as respostas, mas é o que faz boas perguntas. Boas perguntas geram boas conversas, boas compreensões. Quando eu fico insistindo em perguntas ruins, mal feitas, eu acabo me perdendo daquilo que de fato é essencial. Quando diante do sofrimento eu faço a pergunta do porquê, por que eu estou passando por isso, por que está sendo assim, a impressão que eu tenho é de que a gente está fazendo uma pergunta ruim, e a gente vai acabar encontrando respostas que também não são boas. Jesus, em momento algum nos evangelhos, responde sobre por que tal pessoa está passando por isso, por que por aquilo, porque ele sabe que essa pergunta é uma pergunta ruim e perigosa, porque às vezes, para tentar encontrar uma resposta para esse porquê, tem gente que acaba parando muito longe e acreditando em respostas que de verdade não são verdadeiras, não são solução para nada. Jesus não permitiu que as pessoas pensassem que o sofrimento daquelas pessoas, a morte surpreendente delas, fosse motivada por algum erro que elas tinham cometido. O nosso mundo, a nossa vida, é imperfeita o suficiente para que caiba nela sofrimento como um ingrediente. E um ingrediente que eu acho que a maioria de nós aqui, que já é um pouquinho mais velho, já percebeu, um ingrediente que às vezes é necessário. Você já imaginou como é que eu ou você seríamos se a vida de vez em quando não nos desse um tranco e nos fizesse entender que a gente não tem controle sobre tudo, não tem resposta para tudo, não dá conta de tudo? Se a gente não sofresse os reveses da vida, Deus me livre, eu não sei onde é que a gente estava agora. A gente ia achar que era muito, muito especial, e possivelmente ia olhar para as pessoas ao nosso redor como se fossem menos do que a gente. Mas de alguma maneira, esse ingrediente chamado sofrimento obriga a gente a descobrir que a gente não é tão diferente assim um do outro, a gente não tem controle sobre tudo, a gente não é autossuficiente. A nossa vida, o nosso mundo tem imperfeições, e nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente acha que elas tinham que ser. Isso vai nos causar sofrimento, e basta procurar fazer conexões. Cada sofrimento é uma marretada da vida, porque eu falhei lá atrás. Me parece que é pensar a vida como se a gente vivesse numa engrenagem, e não como se a gente vivesse nas mãos de Deus. Jesus tira a conversa desse caminho, e Jesus ajuda as pessoas a pensarem: bom, vocês estão muito assustados com a morte desses galileus ou das pessoas que ficaram debaixo dos escombros da torre, mas e o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Porque se vocês não se arrependem, não buscam viver de um jeito melhor, vocês vão ser surpreendidos em algum dia, em algum momento. Para que vocês possam
não ser surpreendidos pela eternidade quando ela chegar. Vocês têm que estar vivendo a vida hoje do jeito que ela é, da melhor maneira que vocês puderem, com Deus. Mas é isso que vocês estão fazendo? Eu acho que a grande questão que Jesus coloca nessa história para a gente é um pouquinho essa. O que você está fazendo com a sua vida? Jesus conta uma historinha de um fazendeiro que durante 3 anos vai na época da colheita até uma figueira que ele plantou, esperando colher figos, e 3 anos seguidos não encontra nada, a não ser folhas. E esse homem então diz ao seu capataz: derruba essa figueira, ela está ocupando espaço. E o capataz diz: vamos dar mais 1 ano, Senhor, a gente vai cercá-la, a gente vai colocar adubo, se ela não der fruto, no próximo ano o Senhor corta, mas vamos dar uma nova chance. É claro que Jesus não está falando de agricultura, ele está falando de gente, né? É como se ele estivesse dizendo: olha, você já parou para pensar que você pode estar vivendo no tempo da chance de Deus? Mas o que você está fazendo com essa chance? Você está dando fruto? Você está alimentando as pessoas ao seu redor com algo bom? Ou será que quem se aproxima até vê umas folhas bonitas, verdes, mas não tem fruto para ser colhido, não tem nada em você que alimente os outros? Deus quer encontrar frutos na gente, mas será que a gente já parou para pensar que a gente pode estar vivendo no ano da chance de Deus, no ano da oportunidade que Deus tem para a gente, para que a gente possa agora dar frutos? Há quantos anos o Senhor está esperando encontrar frutos na gente e não encontra nada? A figueira da história de Jesus foram 3 anos. Há quantos anos o Senhor está contando com você? Não, agora vai. Agora você vai levar a coisa de um jeito diferente. Agora você vai fazer a diferença lá onde eu coloquei você. E já se passa 1, 2, 3º ano. E nada. O que as pessoas que vêm ter com a gente levam da gente? Elas saem de perto da gente alimentadas com nossos frutos, ou elas saem de perto da gente talvez amargas com os limões azedos que a gente coloca na mão delas? O que você está fazendo com esse tempo que é o dia de hoje, que Deus está dando para você como uma chance? Porque se você não aproveitar melhor esse tempo chamado hoje, e se você não agarrar com força essa chance que Deus te dá hoje, de dar frutos, de fazer o bem, você vai ser pego de surpresa quando as coisas chegarem, os sofrimentos da vida chegarem, e a eternidade chegar. Para que você não seja pego de surpresa, viva cada dia como uma oportunidade. Viva cada dia como a grande chance que Deus está dando para você. Viva cada dia como o tempo da paciência de Deus, porque afinal Ele já nos deu 1, 2, 3, 10 anos, e pode ser que agora é que a gente esteja começando a dar frutos, a oferecer algo bom para as pessoas, pois então aproveita. Sabe, irmãos, às vezes a gente é determinado pelas chances que a gente não tem, a gente reclama delas, a gente fica chateado por elas, e a gente não percebe a oportunidade, como a gente fala, de ouro, que Deus está colocando nas mãos da gente a cada dia. Hoje Jesus não quer que a gente fique fazendo perguntas que não vão levar a gente a nenhuma resposta de fato consistente. Senhor, por que eu estou nessa? Por que a coisa ficou assim? Por que eu estou passando por isso? Porque aí a sua cabeça começa... Se você já é chegado num sentimento de culpa, e tem muita gente que foi porque eu fiz tal coisa, eu agora estou pagando. Meu filho, essa conta, se tu fosse pagar, quero te enganar não, vamos ser bem reais, assim, bem pé no chão, né? Se a gente fosse se deparar com a grandeza de Deus, com o que a gente tem na mão, a gente tem Jesus para isso, né? Então, não entra nessa não, que se você fosse pagar, você estava lascado, né? Então, esses sentimentos de culpa que fazem a gente ficar
cultivando uma apatia diante da vida, não levam a gente para lugar nenhum que seja bom. Mas talvez a pergunta agora seja: Senhor, como eu posso viver da melhor maneira esse momento que eu estou passando, essa limitação que eu estou tendo, essa situação que eu não imaginei que eu ia viver, mas está aqui, chegou. Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse momento? Será que tem algo que o Senhor deseja que eu faça, que eu viva no meio de tudo isso? Se eu faço essas perguntas, eu vou entrar nesse caminho de transformação para melhor que Jesus propõe no Evangelho de hoje. Eu não vou ser pego de surpresa pelos sofrimentos que a vida traz, porque à medida que eles chegam, eu estou vivendo algo real com Deus, e isso vai fazer toda a diferença. Como é que eu estou lidando com os sofrimentos que hoje são ingredientes da minha vida? A tarefa de Deus nessa história não é me impedir de passar pelos sofrimentos. Acho que todo mundo aqui que é pai e mãe sabe, de lambuja, que se o filho não amadurece, não vai bem. E o filho só amadurece se ele passa pelas experiências dele, inclusive as experiências de quebrar a cara, se frustrar, sofrer. Dia desse, estava conversando com uma mãe aflita, porque a filha estava com o primeiro namoradinho e desmancharam. A menina tadinha estava sofrida, e a mãe sabia, faz parte do pacote, vamos lá, minha tarefa é estar pertinho dela, mas não é impedi-la de sofrer, nem pichar o garoto, né? Não é. A tarefa de Deus não é fazer a gente impedir-nos de viver, inclusive com os sofrimentos da vida. A tarefa dele é tarefa de pai, é estar com a gente, e isso eu tenho certeza que ele está. A primeira leitura que a gente ouviu hoje fala do Senhor falando a Moisés a respeito do povo de Israel que estava escravo no Egito. Tem uma frase aí no meio, eu não sei se você, quando ouviu, se ela caiu bem no seu coração, mas no meu caiu demais. O Senhor está conversando com Moisés e ele diz assim: sim, eu conheço o sofrimento do meu povo, eu sei. A tarefa de um pai não é impedir o filho de crescer, de amadurecer, também sofrendo. A tarefa de um pai é estar por perto, a tarefa da mãe é estar por perto. E aí o filho quer conversar, e aquela dor que parece que é enorme, porque é a primeira vez, porque é a dele, entender: eu conheço, eu sei como é que é, eu sei que está doendo, e ajudar esse filho a prosseguir o seu caminho. E isso eu garanto para você que o nosso Pai do céu faz. A nossa tarefa é passar por tudo confiando nele. Quando chega a hora da prova, o coração da gente pode se tornar muito desconfiado com o Pai do céu. E eu não consigo imaginar um sofrimento maior para um pai do que perceber que o filho não confia no amor dele. Eu não consigo imaginar como deva o coração do Pai do céu sofrer mais do que nos momentos em que a gente dá a impressão de que não confia que Ele ama a gente de verdade. Ele ama, e a nossa tarefa é confiar, mesmo quando a gente não entende o jeito como Ele está agindo. Quantas vezes você que é pai ou mãe teve que agir com o seu filho dessa ou daquela maneira, ele não entendia, e você tinha que fazer. E tinha coisas que você não podia nem muito explicar, porque talvez tivessem a ver com o seu casamento, talvez, sei lá, e você não tem como explicar tudo para um filho. Já imaginou? Hoje em dia o pessoal pensa que tem, mas não tem, né? Não tem como. Tem coisas que o filho só vai entender lá na frente. Isso é praga de mãe, né? Um dia você vai ver, né? Quando você tiver filho, você vai ver. Olha que praga braba, né? Mas sempre funciona, né? Confiar no Pai que a gente tem no céu, esse é o segredo na hora em que a gente não está entendendo o que o sofrimento está fazendo com a gente. No caminho, a gente vai aprendendo com tudo
e também a gente descobre que o sofrimento pode fazer parte de algo muito maior que está acontecendo aqui dentro. Irmãos, quem sabe hoje o Senhor não quer que a gente volte para casa se perguntando: será que eu estou aproveitando as chances que o Senhor está me dando? Quando você voltar para casa hoje, daqui a pouquinho você chega, você acabou a missa, passa ali na padaria, compra o franguinho, né? Pede para botar aquela gordura toda na batata, né? Aquilo dali só sai do seu organismo no dia do juízo final, né? Até lá vai ter aquela gordura dentro de você, né? Você vai levar para casa, né? Quando você chegar em casa, tenta chegar em casa não como quem está chegando num campo de batalha. Deus está me dando a chance de estar com essa turma de novo. Senhor, vamos esperar um pouquinho mais? Eu vou adubar, eu vou cuidar. Vamos ver se dá fruto. Vamos tentar de novo. Sabe, quando a gente faz isso com os outros, de repente a gente percebe que a chance que a gente dá para os outros também é uma chance de Deus para a gente abrandar um pouquinho o coração que talvez tenha ficado duro. Viva o dia de hoje como uma chance de Deus, não como um problema. Lembre que talvez o Senhor já tenha 3, 4, 10 anos procurado fruto na gente e não tenha encontrado a não ser folhas. Mas agora é o tempo da oportunidade de Deus. Se nós não nos transformarmos nele, pelo seu Espírito Santo, seremos surpreendidos pelo que vem pela frente e um dia pela eternidade que a gente tem pela frente. Para que a gente não seja pego de surpresa, cada dia tem que ser vivido com o Senhor. Cada dia tem que ser vivido como um presente, uma chance de Deus, para Ele ir moldando e remexendo o nosso coração. Que a gente hoje possa fazer desse dia uma chance, e desses dias ao longo dessa semana, que a gente possa transformá-los também em oportunidade. Esse pedaço cabe a gente não decide o que vai vir, não faço a menor ideia. De repente algum de nós vai ficar gripado, ninguém programou, terça-feira eu acho que eu vou ficar gripado, não, acho que não, né? Alguns de nós vão ter essa ou aquela situação no trabalho, a gente não tem como saber antes o que vai vir, mas a gente pode fazer o propósito de, à medida que as coisas chegam, a gente não permitir que elas nos arrastem e nos tornem agressivos, ou violentos, ou ansiosos, mas fazer o propósito de, à medida que as coisas chegam, a gente ter o nosso coração unido a Deus para vivê-las e enfrentá-las da melhor maneira que a gente puder. Acho que a gente não vai conseguir fazer o melhor do mundo, mas se a gente fizer o nosso melhor, já vai ter valido muito. E quando chegarem as provas, lembra do Pai que você tem no céu. Mesmo quando você não entende, você pode confiar nele. Ele sabe o que está fazendo, ele tem a nossa vida nas mãos dele, e a tarefa dele como um bom pai não é nos impedir de viver e de sofrer, mas é de o tempo inteiro estar do nosso lado. Você não está enfrentando nada sozinho. Quando chegarem as provas, divide tudo com ele, e você vai ver que o fardo vai pesar menos. Você tem alguém com quem dividir a sua cruz, seu Pai do céu se importa, Ele conhece, e só de dividir a cruz com Ele, ela de repente já não esmaga mais a gente consegue levá-la melhor, e a gente descobre que ela faz parte do nosso caminho.